Fala galera, fala trader, bom dia! Segunda-feira, 13 de fevereiro, 10 horas e 19 minutos. Já fiz as minhas operações e agora estou aqui com vocês para que a gente possa dar início, à nossa análise do dia 13, as nossas operações aqui dentro do simulador. Galera, eu abro, quando eu venho aqui para o simulador e já identifico a oportunidade, eu já entro e já aproveito, mas não é difícil de identificar o que eu enxerguei, por isso eu vou ampliar aqui e vou colocar aqui para que a gente possa observar melhor. Bem, galera, vamos lá. De acordo com o estudo que nós fizemos ontem, nós identificamos aqui as áreas de atuação possíveis para o dólar hoje. O dólar então abre muito próximo ao fechamento, abre em gap, num gap de alta, depois o mercado desce, vem para a zona de ataque, a zona de queda, a zona abaixo do fechamento, onde ele indica continuidade de venda. Então ele vem aqui para essa zona que é uma zona de continuidade de venda. Essa zona é uma zona de range e essa zona aqui é uma zona de retorno para alta. Ontem eu falei para vocês o que? Essa zona aqui é uma zona de briga. Como ela é uma zona de briga, e vocês que estão me acompanhando já aqui há mais tempo no canal sabem que eu tenho feito operações de compra no dólar até o momento que eu achar que o dólar está no momento de queda intenso e por conta disso eu tenho que agir com vendas no dólar. Você pode questionar o fato de eu ter marcado essa zona como zona de queda, mas está fazendo compras. Isso aí depende do operacional de cada um. Tem pessoas que vão estar atuando com vendas aqui, eles não estão errados em fazer isso. Volto a dizer, a gente passa as informações. A interpretação das informações cabem ao trader. Eu sempre acompanhei canais que operam rompimentos, e quem opera um rompimento de 15 minutos nesse momento, ele está aqui vendido, esperando que o preço venha atingir o fundo aqui como alvo, ou esperando que ele viesse apenas na zona na média de 200 períodos, ou esperando que ele venha aqui, ou esperando que ele venha inclusive aqui, que é o fundo absoluto aqui da nossa zona que nós medimos ontem, que tem 65 pontos. Daqui até aqui, como tem daqui até essa área aqui, porque essas zonas elas são idênticas no seu tamanho. Então, galera, vejam. Vamos lá para 1 minuto, porque eu estou analisando com vocês aqui o diário. Então, vamos lá no 1 minuto para a gente entender o que o mercado está fazendo. Vejam como é diferente, olha. Olha o que eu tenho no diário e olha o que eu tenho no 1 minuto. E tem gente que fala assim, esse cara é louco. Esse cara abre o diário para fazer a operação de 1 minuto. Como a maioria das pessoas falam, você tem que abrir o 15 minutos só, ou 60 minutos e fazer as suas marcações. Mas eu prefiro ser louco do meu jeito e ser rentável, do que agir como as outras pessoas e não ser rentável como elas, porque de repente elas são rentáveis da forma delas analisar, mas eu prefiro ser rentável da minha forma de análise, ok? E é assim que eu tenho feito dinheiro no mercado. Galera, o que a gente pode entender aqui nesse momento? A operação de compra, nesse momento, ela pode se tornar um pouco arriscada. Mas essa zona aqui, esse Dushan está me entregando uma zona de briga. Esse Dushan está me entregando uma zona de briga. O que eu fiz aqui? Eu tenho uma operação aqui de 13 pontos, onde ele pode vir pegar na média de 200 períodos. Porém, sinceramente, eu não estou acreditando tanto que o mercado chegue lá. Se chegar, chegou, vai pagar, tá? Eu não estou acreditando muito que o mercado chegue lá. Por quê, Salim? Porque o mercado bateu aqui no Dushan e ele retraiu. Talvez simplesmente para respeitar essa LTA, essa linha de tendência de alta que eu tenho no momento. Mas eu acredito ainda que esse movimento de venda que se iniciou aqui com o rompimento desse candle, que ele possa se perpetuar, ele possa vir mais abaixo aqui. Então, como eu disse ontem, eu ainda acredito nesse movimento de venda, que é um movimento de venda dentro de uma zona que eu ainda posso explorar compras e por isso eu tenho feito. Se o mercado se perpetuar e for mais acima, ok. Se ele vier abaixo, eu já coloquei aqui algumas ordens. Fiz aqui eu costumo dizer que isso aqui é um varal de ordens, ou armadilhas para o preço. Então eu estou aqui nesse momento aguardando que o preço venha na zona de briga e que ele possa pagar aqui os meus trades. Nesse momento eu posso ser menos agressivo, visto que alguns objetivos já foram atingidos. Então eu posso aguardar agora, ao invés de fazer aqui um preço médio no meio do caminho, porque ele pode vir com um candle forte. Olha, ele desceu com um candle forte, ele pode vir com um candle forte. Se ele vier, eu espero que as zonas aqui atrás possam, esse momento aqui, essa área aqui, possa me dar uma melhor efetividade nos trades de recuperação. Nesse momento, eu tenho um rompimento. Aí você fala, nossa, você apagou vendas ali embaixo e fez vendas aí nesse exato momento? Sim, porque eu como scalper, eu identifico o seguinte, ele rompeu aqui um candle negativo,
e ele pode vir testar aqui, ele está muito alto aí, tá? Eu prefiro pegar ele nessa zona aqui, que é uma zona mais assertiva. Se ele vier aqui e voltar, eu sei que eu fiz o certo. Se ele não for lá, não tem problema. Continuo tendo as minhas zonas de correções abaixo. Eu estou dentro da quantidade de contratos que eu me predispus aqui a operar para atender vocês. Então a gente vai analisar aí o que o mercado está fazendo. Veja que ele está segurando o preço aqui, ó. Nessa zona ele está segurando o preço. E volto a dizer, ele está fazendo um movimento que ele pode vir um pouco mais abaixo. Até porque o mercado começou com um movimento de baixa. Então a gente tem que ser sempre cauteloso nesses momentos. Eu vou operar de acordo com o meu Trade System. O que é um Trade System? É o meu modelo operacional. No meu Trade System, eu tenho sempre uma forma de operar onde o risco precisa ser calculado e o tempo todo eu tenho que estar antenado para saber o que está acontecendo. A mínima variação do mercado que possa colocar em risco o meu Trade System, eu vou atuar com stops. Se eu tiver, inclusive, já ficando longe das minhas zonas de ataque, o que são zonas de ataque, Salim? São essas zonas onde eu identifico que o preço pode chegar e pode brigar. Por isso, eu preciso definir no gráfico. E aí eu vou no 15 minutos. O que 15 minutos está me entregando? O que o 15 minutos está me entregando? Eu vou apagar aqui as ordens. Ó. O que eu tenho no 15 minutos? E vocês vão lembrar agora algo que eu já falei para vocês em outros momentos. O que o 15 minutos me entregou aqui? Olha, o mercado vem, ó, rompimento de 15 minutos, né? Muita gente opera isso. E olha onde o mercado chegou. Olha que trade lindo de rompimento, para quem opera rompimento. Em cima da média de 15 minutos, ele vem e desce, entregou 17 pontos. Será que dá para você fazer 5 pontos, 10 pontos e depois fechar o seu computador? Eu já fiz isso hoje. Então, como eu já bati a minha meta, agora eu estou aqui com a minha meta de vídeo para a galera do YouTube. Aqui eu tenho um gatilho, que é um engolfo. O que o mercado fez? Ele rompe 15 minutos, ele rompe o meu gatilho, porque o meu gatilho de engolfo. O que é um... Na verdade, ele não engolfou, né? Não chegou a engolfar. Ele não chegou a engolfar. A menos que eu analise esse candle mais esse para engolfar esse candle. Só que esse candle não fechou, ele só rompeu. Mas não deixa de ser um gatilho, porque esse candle neutralizou esse aqui de forma extrema. Não é um engolfo, mas ele deixa aqui um doji no fundo e o mercado ele rompe o doji e volta para o doji. Então, sempre analisem como se você tivesse em outros tempos gráficos. Ó, esse aqui é 15 minutos. Vamos analisar 30 minutos e você vai entender exatamente o que eu te falei. Em 30 minutos... esse candle rompeu esse candle. Mas esse candle fechou? Não. Se ele fechar aqui, que ele vai fechar daqui a 1 minuto, esse candle sim está engolfando esse candle. E a máxima desse candle rompeu esse candle anterior. É sempre assim. Não muda. É sempre assim. Nesse momento, pelo gráfico de 30 minutos, onde o mercado bateu? Na minha média de 611. Bateu na média de 611 períodos aqui. E o mercado de 30 minutos, ele fez um rompimento. Quem opera rompimentos de 30 minutos, ele está posicionado com stop aqui embaixo. Todas as minhas aulas, elas vão passar conteúdo avançado para vocês. Se vocês não estiverem entendendo algo, coloca aqui no comentário. Salim, me explica mais sobre candle. Me explica mais sobre gatilho. Me explica mais sobre junção de candles para encontrar um gatilho. Me explica mais sobre tempos gráficos. Por favor, o feedback de vocês vai fazer com que eu possa trazer uma aula que vai ajudar a muitos. A dúvida de um, às vezes é a dúvida de muitos, mas aí as pessoas têm vergonha de falar, de comentar. Não precisa ter vergonha não, gente. A gente está aqui para poder ajudar vocês, tá? Então vamos lá. O que o preço está fazendo aqui, nesse momento? Ele está numa zona de briga. Eu estou aqui batendo na zona de 611 de 30 em 15 minutos. Mais um candle de 15 minutos fechou. Abri um candle novo. Porque toda vez que encerra um de 30, também encerra um de 15. Concorda comigo? Então vamos lá. Olha só o que eu tenho aqui. Ó. Eu tenho um gatilho e eu tenho um indicativo de que o preço pode voltar a cair. Se eu já extrair do mercado o que eu precisava, é a hora de sair fora. Porque se o mercado vier e romper esse candle de 15, possa ser que ele venha e rompa aqui embaixo. Ou você pode se posicionar logo aqui, ó, logo abaixo da abertura do candle novo, se você quiser diminuir a sua perda relativa do ganho. Então, nesse momento, o mercado está indo, está favorável? Tá, mas eu tenho um gatilho. Ele pode
simplesmente voltar da minha média de 8 períodos aqui em 15. Ele possa ser que ele faça isso. Tá? Se o mercado voltar para a zona aqui, para essa zona, a gente pode até imaginar que ele possa continuar a subir. Mas eu estou na correção desse movimento, galera. O que o preço está fazendo? Ele está subindo? Não, ele está, sim, relativamente. Mas ele está subindo para fazer o quê? A correção do movimento. Onde é a correção do movimento? Aqui, ó, no 50. Ele pode ir até o 61, pode ir até 200 e começar a retornar. O meu alvo de 13 pontos está ali, ó, na média de 200, que está confluenciando com a média de 200 de 15 minutos. Está confluenciando aqui com a média de 15 minutos. Deixa eu ver em 1 minuto onde que ele está. O que eu tenho em 1 minuto? Em 1 minuto, uau, bateu, deu alvo, deu alvo. Galera, deu alvo, deu alvo. O que vocês fazem se deu alvo? Fecha o computador e vai para casa. Vai perder para o mercado? Por quê? Por que vai perder para o mercado? Vou fazer aqui uma avaliação gráfica aqui para vocês nesse momento. Pessoal, ombro, cabeça, ombro invertido. Ombro, o ombro está aqui na verdade. Ombro, olha o ombro aqui, ó. Ombro, ombro. Região de fundo do ombro, cabeça, ombro. Cabeça, invertido, de cabeça para baixo. Como que a gente mede isso? Como projeção de scalp. Quer dizer que vai chegar lá? Não sei. No meio do caminho tem uma média. Ó. O preço pode bater e voltar. Pode ser que ele foi só testar a média. Olha a minha região de ombro, cabeça, ombro. Se eu quiser ser mais conservador, o que é ser conservador? Pega uma zona antes. Eu vou medir por essa área aqui, ó. Essa área aqui, ó. Ok? E aí eu tenho como alvo do ombro, cabeça, ombro, aonde? Aqui. Alvo conservador do ombro, cabeça, ombro. Se o mercado continuar subindo, ele pode bater lá. Alvo do cabeça, ombro, vou pegar pelo corpo e não pelo pavio. Um outro alvo do ombro, cabeça, ombro que eu posso imaginar que possa ir. Se ele continuar subindo, aqui. E aí o preço vai vir para brigar onde? Num minuto, entre as médias de 200 e média de 377. Entre as médias de 200 e 377. O que o preço em 1 minuto fez? Subiu. Já fez um pullback, desceu e está retornando. Então, possa ser que ele continue sim nesse movimento. Bateu, testou, veio abaixo da média e está retornando. Fechou o candle? Não, se não fechou, eu não tenho certeza. Se eu não tenho certeza, eu não opero. Ok? Esse candle fez máxima acima dessa? Não. O que eu faço? Aguardo. O que o candle entregou? O que o candle entregou para a gente? A leitura de candle. Ele deixou um gatilho aqui, ó. Acabou de deixar um gatilho nessa região. Esse gatilho ele pode ser respeitado 100% para cima ou 100% para baixo. Eu posso colocar essa regra e utilizar em qualquer tempo gráfico? Sim. Ok? Se ele romper o meu gatilho, ele não é um candle negativo, mas ele é um gatilho. Se ele romper o meu gatilho, eu vou entrar novamente para mais um scalp. Rompeu. Vou entrar para mais um scalp. Se ele não pagar o scalp, onde eu posso sair? Estou com receio, já ganhei dinheiro, não quero perder. Onde eu entro? Local de sair aqui, se você quiser, é logo abaixo. Sai aqui, ó. Sai aqui. 3. Salim. E as zonas de briga? O que eu faço? Ó, estopou, voltou, perdeu pouco do que você tinha. Perdeu pouco do que você tinha. O mercado fez o que aqui? Topo duplo. Fez um topo duplo e está descendo. Será que vai descer definitivamente? Não sei. Eu só me protegi ali, perdi pouco. Ok? Então, eu já mostrei para vocês como entrar e como sair. Veja como foi rápido. Ah, mas eu tinha mais dinheiro aqui. Poxa, perdi. Sim, faz parte. Ah, mas eu poderia ter esperado chegar na zona de briga e recuperar. Sim, mas você não perdeu pouco. Você pode novamente entrar na zona de briga, entrar com um pouco mais de contratos e você vai sair mais positivo do que se você esperasse descer negativo tudo isso aqui. Até porque depois que ele bate na zona de 200, ele pode vir com um movimento mais forte. E a gente não tem como medir isso. A gente só tem como, a gente tem como se precaver. Então, eu preferi me precaver dessa forma. Até porque olha onde o preço bateu e voltou. Na média de 200 períodos. Ok? Pode ser que o preço fez pullback aqui, inclusive, ó, na nossa marcação de zona. Agora vamos analisar aqui pelo 15 minutos. Vamos pegar, ó. Galera, vou sair da minha zona fixa. Até porque a zona fixa é só a gente voltar novamente lá e medir. Eu vou sair da minha zona fixa e vou para a minha zona móvel. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Desculpa, se eu tirar aqui a Fibonacci. Ó, vejam que ele bateu lá na Fibonacci, superou a Fibonacci e desceu.
Então, a gente não sabe aí, o preço está no meio do caminho. O preço no meio do caminho a gente não tem destino. Ou sobe ou desce, né? A gente não vai ficar aqui especulando, a gente age conforme o preço. Remover Fibonacci, ok. Remover a Fibonacci. O que eu tenho aqui, ó? O que eu tenho aqui? A minha zona. Vamos lá para o diário para poder enxergar melhor? Vamos lá para o diário? Vamos lá para o diário, galera. Vou ampliar aqui para facilitar, galera, o entendimento, até porque é só a gente replicar, né? Então, vou remover esse retângulo, ok? E vou colocar aqui, ó. O preço abriu aqui e desceu. Para onde vem o nosso alvo? Se eu for pela mínima, porque a gente calcula por mínimas e máximas, para onde vai o nosso alvo? Aqui. Salim, ele pode retornar para a minha zona fixa ou para zona de abertura e subir? Pode. E se ele continuar subindo, o que eu faço? Eu não tenho aqui como medir de forma móvel, né? Eu tenho a minha zona fixa e a minha zona móvel. Vamos deixar na zona fixa aqui do diário. Eu vou abrir um novo retângulo. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V nele. Ctrl C, Ctrl V. Repliquei o retângulo. Para mostrar que ele é móvel, eu vou colocar ele como tracejado. Risco. Pronto. Aí eu sei que é móvel. Não vou confundir. Olha o meu móvel aqui, ó. Meu móvel está aqui. Ele atingiu o alvo de 65? Não. Mas a amplitude ela pode ser dada na queda, na alta e na variação. Deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês aqui. Sobre a amplitude. De acordo com a minha amplitude móvel, eu vou usar a Fibo para facilitar aqui, tá, galera? Ó, de acordo com a minha amplitude média, o preço veio, desceu e atingiu como alvo 50% da minha amplitude média. Nesse momento ele está voltando. Esse candle aqui não é definitivo do dia, porque esse candle do dia ele só vai fechar no final do dia. Então ele pode retornar, pode vir aqui embaixo, ele pode ficar só aqui nessa zona, ele pode voltar para o range e morrer aqui, ó. O preço pode ficar brigando só entre essa média aqui de 200 e a média de 377, por isso que ela está marcada aqui. Eu marquei ontem no nosso estudo. Então, onde o preço possa ser que ele venha? Possa ser que ele venha trabalhar pela amplitude móvel. Eu vou ter aqui a mínima e a máxima do dia. Ele pode ser que venha trabalhar e testar essa zona e terminar até como um doji. Ou não, pode ser que ele termine até como um candle, sinalizando um candle de alta. A gente não tem como saber, galera, só no final do dia. A gente nunca sabe, a gente só acompanha o preço e a gente age de acordo com o movimento do preço. Você está numa luta de boxe, você sabe como se defender. Como é que você vai fazer para atacar? Você vai esperar o ataque do oponente, ele vai abrir a guarda e você vai dar um soco nele. Então a gente espera o mercado abrir a guarda, sinalizando o que ele está fazendo para a gente dar um soco no mercado e extrair grana do mercado. É isso que a gente faz todos os dias. Vou voltar aqui agora para o gráfico de 15 minutos, porque eu gosto de acompanhar pelo gráfico de 15 minutos a nossa amplitude. No gráfico de 15 minutos, ele está, nesse momento, deixa eu tirar, esse aqui é um alvo que nós temos que já está marcado. Deixa eu colocar aqui como verde, para a gente entender que é um alvo do ombro, cabeça, ombro. Tá legal? Vou sinalizar ele como verde ali, alvo do ombro, cabeça, ombro. Vou tirar isso daqui para não atrapalhar a nossa visão. Remover retângulo, ok. Vou remover todos os retângulos aqui, galera. A gente opera e analisa o tempo todo. O problema de quando você está na conta real é você não operar e analisar. Galera, uma coisa, informação de ontem que eu não tinha feito aqui, essa LTB, essa linha de tendência de baixa. Isso aqui eu não fiz ontem com vocês. Eu percebi, eu já tinha feito o vídeo, aí, para não embolar a cabeça de vocês, e para não ter que editar um outro vídeo, depois de já ter lançado no canal, mas a gente tem que levar em consideração essa LTB aqui, ó. Primeiro ela estava aqui, ó. Ela estava aqui.
essa LTB em relação a ontem. Como hoje ele abriu em gap, a gente renova a LTB e coloca ela aqui. E veja que ela, quando eu falar confluência, o que é confluência? É quando um indicador está coincidindo com outro indicador. Então, confluência é uma coincidência, ok? É quando nós temos duas marcações no mesmo local. E isso torna a nossa análise, ainda mais forte. Aquilo que a gente está percebendo ainda mais forte. Então a gente tem uma zona forte aqui de LTB nesse momento. Essa zona forte, se rompida, indica para a gente uma possibilidade de alta do mercado vir trabalhar até essa região. Então, galera, a gente tem uma linha de tendência de baixa, onde o mercado ele pode tocar aqui e voltar ao movimento de baixa. Tá certo? Então vejam, qual é o meu alvo se eu for me basear pelo fixo diário. Minha zona fixa está onde? Minha zona fixa está onde? Onde está minha zona fixa? Aqui, né? Esse aqui, ó. Vai daqui até aqui. Alvo. Qual é o meu alvo na subida? O mercado vem, ó, bate aqui na zona de 200 períodos. Ele pode retornar daqui. E pela amplitude de mínima, ele pode chegar até aqui. Entenderam agora por que a gente faz esse estudo de amplitude de mínimas e máximas? Agora, não estranhem se o mercado hoje não respeitar a amplitude, porque ele vai respeitar na maioria dos dias. E nos últimos 10 dias ele não respeitou um dia, eu acho. Possa ser que não respeite, possa ser que ele não feche os 65 pontos. Só que a gente utiliza também outras observações para fazer scalp, por isso que eu faço scalp. Porque eu não entro e fico esperando o preço me entregar 65 pontos. Eu vou agir sempre de acordo com as zonas e com as regiões em que o mercado está me entregando algo. Né? Ontem, eu mostrei para vocês aqui, ó, deixa eu colocar de uma forma mais visível, a linha de tendência, a LTA. Ontem eu cheguei a marcar essa LTA para vocês aqui. Ela está um pouco fora, né? Ela seria aqui, o certo dessa LTA aqui, pronto. Então, ontem, no vídeo da análise, eu falei para vocês dessa LTA, que o preço poderia romper essa LTA. E o que ele fez? Romper a LTA, está retornando agora para um pullback, possível pullback, e ele pode simplesmente chegar nessa região e agora retornar e voltar a cair. Ok? Então, tudo que eu estou falando com vocês agora diz respeito à análise. Então, vejam que eu continuo fazendo uma análise. Ontem eu fiz uma análise para o dia de hoje e agora estou fazendo uma análise do dia de hoje com o mercado aberto, com o mercado em movimento. Ok? Vou voltar aqui para um minuto. Para a gente entender o que está acontecendo aqui no mercado. 1 minuto. Notem que o mercado está trabalhando aqui em cima da média de 200 períodos. Ele demonstrou fraqueza acima da zona de 200 períodos. Se ele romper esse candle, que é uma confluência de 3 médias, se ele romper aqui, força de alta. Se ele romper aqui, força de baixa. Principalmente se ele romper esse candle maior aqui. Esse gatilho é muito pequeno e está dentro de um range. O melhor gatilho para avaliar nesse momento é esse gatilho aqui, ó. Então, o que eu estou avaliando nesse momento? Gatilhos, topo, canal de Dushan, mas principalmente o gatilho. Esse gatilho aqui, ó. O rompimento dele pode indicar para a gente um grande movimento. E esse rompimento pode entregar para a gente essa zona aqui, ó. Scalp até essa zona aqui, ó. Ou até o Dushan. O Dushan não está bem definido aqui. Eu não tenho ele. O Dushan está dizendo que aqui, ó, eu tenho uma máxima que veio até aqui. Então o preço primeiro precisa vir testar a máxima. Como que eu posso pensar em rompimento se primeiro ele tem que testar a máxima? Que é uma zona onde o preço bate e volta. Então sempre que eu tiver que acreditar no rompimento, imagine que eu tenho um alvo aqui. Sim, eu tenho um alvo.
mas eu tenho que romper uma zona antes, uma área antes, um ponto específico antes, ok? Se eu tenho que romper um ponto específico antes, veja, eu vou nesse momento fazer scalps de um ponto, até porque eu tenho aqui essa linha de tendência de baixa aqui, ó, vindo, eu estou em cima da minha LTB, rompeu um cabelinho, vamos ver, rompeu um cabelinho, deixa eu ver se volta, voltou. Não entrei imediatamente, tá, galera? Esperei um pouco para ver que tipo de movimento o mercado ia me entregar. Por isso que eu não entrei imediatamente. Por quê? Porque é uma zona apertada, é uma região apertada. Ó. Eu estou na região apertada aqui. Ó. Eu tenho a LTB aqui. Se a LTB não tivesse aqui, eu entrava. Mas a LTB me sinaliza que o preço pode chegar próximo e retornar. Salim, por que você fala muito zona? Porque zonas e regiões, elas são mais amplas do que uma simples linha, ok? Eu tenho a linha, a média de 200 períodos, mas eu posso pensar que o preço pode trabalhar nessa amplitude, que ele até já marcou ali, ó. Ele pode trabalhar nessa amplitude. Isso significa o seguinte, o preço pode passar um pouco, voltar. O preço pode passar um pouco, voltar. Entendem? Vejam, pessoal, nesse momento eu não tive o rompimento desse meu gatilho, nem para alta nem para baixa. Tive sim um toque aqui, claro, né? Não posso negar, mas estava ali muito em cima da minha LTB e eu fiquei receoso. O mercado faz um micro range nessa região, micro range, e a gente analisa, a gente aguarda. A gente não tem pressa. Quem tem pressa de ganhar dinheiro perde dinheiro, tá? É bem assim. Pessoal, olha como está confluenciando. Isso traz uma força explosiva para o mercado. Eu tenho 3 médias confluenciando aqui. A de 200, a de 20 e a de 8 períodos. 3 médias coincidindo. Isso é um sinal de explosão. Ah, então, nossa, se explodir eu vou ganhar dinheiro. É. Mas se você não operar correto e a explosão for contra você, você perde dinheiro. Por isso você tem que saber o que você está fazendo. Olha, ele agora está me dando um pouco mais de força. Eu ainda estou aguardando, porque ele volta a tocar na LTB. Ah, mas aí eu aguardei, ele estourou de uma vez só. Pode acontecer. Tá? E aí você pode perder. Sim, acontece às vezes. Você espera, e aí, na hora que você age, o preço estoura, vai e depois volta na sua cara. Então, é importante a gente ficar atento, não se precipitar. Perdeu, ah, perdi o time, perdeu, cara, não entra assim de qualquer jeito, analisa um próximo momento e entra no time, vai por mim. Opa, agora ele fez um sinal bacana aqui pra gente, cara, agora ele foi bacana. E se ele voltar na cara? Ué, a gente tem pontos de correção lá embaixo, a gente já sabe onde o preço parou. Eu tenho mais certeza agora do que antes. Vamos ver se ele entrega ou se ele nega. Vamos ver se ele entrega ou se ele nega. Vamos nessa, galera. Vamos esperar. Vou entrar aqui de novo, que ele está oscilando ali, batendo e voltando. Como quem faz um pullback em micro num tempo ainda menor. E depois desse trade eu finalizo com vocês. Possa ser que ele demore. Pode ser que eu estou falando com vocês aqui, ele demore meia hora, 1 hora, 40 minutos. Porque ele pode começar a descer. Se ele começar a descer, o tempo que a gente imaginava que seria rápido já deixa de ser rápido, passa a ser demorado. Por quê? Porque a gente vai aguardar as zonas de correção, e nós temos algumas zonas de correção aí. Tá? Salim, por que você entrou? Porque ele me entregou aqui um movimento que foi muito mais favorável do que o movimento anterior, né? Onde ele até desceu, rompeu realmente o gatilho, deixou 2 candles de alta, vem aqui, rompe, testa a região aqui, por isso que eu entrei. Salim, poderia ter dado errado? Sim, poderia ter dado errado. Aqui, ó, nós tomamos um stop de precaução, acho que foi aqui nessa região, onde foi, vamos ver onde a gente tomou o stop de precaução. E o preço voltou a subir, mas a gente tem como adivinhar? Não.
Então eu não posso ficar com medo de perder um pouco para garantir o resultado maior. Chart trading. Galera, ganhar é bom. Saber devolver para o mercado na hora certa. Quem sabe devolver não deixa dinheiro na mesa. Quem sabe devolver, devolve pouco, não devolve muito. Foi aqui, né? O mercado veio aqui, ó, aqui embaixo, aqui estopou a gente. Depois ele voltou lá, ó. Depois ele veio aqui, né? Olha onde ele já veio, 2 vezes. Ok? Salim, você entraria nessa região? É uma boa região, é um range. Dá para entrar aqui de novo. Dá para entrar. É arriscado porque se ele romper o range com força, lembra que eu falei que ele pode sair do range com força? Ele continua no range, ó. Se ele rompe com força, ele vem buscar zonas aqui embaixo. Ok? Então, assim, eu tenho contratos para operar dentro da minha visão, eu entro. Eu não tenho contratos para operar dentro da minha visão, eu não entro. Ok? Dentro da minha gestão de risco, eu preciso saber com quantos contratos eu posso entrar em cada região. E isso é algo que eu deixo para explicar de uma forma bem tranquila, bem trabalhada, bastante trabalhada dentro da nossa mentoria. Porque é justamente isso que vai fazer a diferença entre você ser vencedor ou perdedor no mercado. Viu? Chegou a pagar alguns contratos, né? Que a gente estava lá. Olha a questão que eu falo para vocês. Vamos lá. Imagina se você está ganhando R$800 e de repente você está perdendo 500. Aí eu te pergunto, seria interessante sair já com 300? Claro que sim. Claro que sim. Ok? Então nessa hora, se o teu stop está abaixo do gatilho, primeiro, vamos lá. Ele não entregou o gatilho para baixo, ele retornou para baixo do gatilho. Ele não entregou o gatilho lá em cima. Ele está retornando para romper o gatilho que nós medimos. Se ele romper o gatilho, ele vai entregar essa projeção do gatilho para baixo. Então esse é o gatilho para cima, que ele não entregou, ele voltou para o range aqui, ó, a princípio ele está no range. Tá? Se ele fechar aqui e começar a romper esse sinalzinho, se ele romper para cima, força ainda, a gente consegue pegar dentro do range. Para baixo, ele está me entregando mais força ainda para baixo. Tá? Então, aqui seria o momento do stop no gatilho, para que você ficasse pelo menos no 0 a 0. Se você já colocou todos os seus contratos, e aí você ficou sem margem. Porque a partir daqui você começa a andar negativo. Agora, a partir do momento que eu tenho mais contratos para operar, contratos de reserva, e tenho saldo de reserva para operar, que não machuca o meu financeiro, então tudo bem, eu espero o mercado vir um pouco mais abaixo. Porém, o mercado agora ele pode estar projetando força, ele pode vir nesse Dusher aqui embaixo. Ó. Valeu, galera? Então, isso é extremamente importante que vocês possam avaliar. O que eu passo para vocês é método avançado. Se é método avançado, não coloquem o capital de vocês de uma forma a aumentar o risco de vocês. Se você já é um trader avançado, você entende o que eu estou falando. Então, baseando-se nisso, tá? Assuma só o risco que você pode assumir. Eu tenho esses fundos aqui nesse momento, e o mercado rompendo esses fundos, ele pode vir com um pouco mais força aqui para baixo. Veja, confluência das médias. Em confluência de média, a gente espera explosão. A explosão aconteceu para cima? Não. Não aconteceu para cima. Eu tenho um padrão igreja. Ó, um nível maior, um nível menor e outro nível menor. Parece imperceptível, mas a gente está percebendo isso aqui. No 15 minutos, o que, que eu tenho no 15 minutos, galera? No 15 minutos, o que, que o mercado está me entregando aí? Daqui a pouco eu posso ter aqui um rompimento de 15 minutos para baixo. O que o mercado está me entregando em 15 minutos? Rompimento de 15 não, mas ele sinalizou o seguinte. Vim aqui, testei a média de 200 e agora eu estou voltando para baixo. Em 30 minutos, o que, que eu tenho? Em 30 minutos. Começa a ter muita informação no mercado, né? Por isso que eu tenho que utilizar e ter domínio da plataforma. Ó, olha o tamanho do pavio que ele está deixando em 30 minutos, podendo jogar isso aqui para baixo, morrer aqui, abrir de novo e vir aqui no fundo. Tá ok? Então, ó, olha o gatilho. Se ele fecha aqui com esse gatilho, ele pode vir aqui e entregar 100% do gatilho. Ele ainda não é um gatilho, mas está sinalizando que pode ser. Então, percebam, olha o tamanho do risco da operação que nós estamos agora no momento. Né? Se eu for olhar aqui, posso olhar se o mercado me entregou já. Ele foi lá, ó, abertura, máxima, mínima do dia. Ele foi na região de 61 e agora está retornando. Testou 61,
O que ele fez? Retração, correção, para depois voltar para o movimento inicial, remover linhas de Fibonacci. Então, vejam que o tempo todo eu estou passando para vocês o quê? Análise de mercado. O tempo todo, análise de mercado. Lembra que eu falei? O preço pode pagar rápido e aí eu ia encerrar o vídeo, ou o preço ele pode retornar e aí eu sou obrigado a ficar um pouco mais. É assim que acontece com a gente no trade, galera, todos os dias. Todos os dias. Se eu já extraí uma grana bacana do mercado, eu perco pouco e saio fora. Eu perco pouco e saio fora. Olha o que eu falei, confluência das médias, o preço está indo forte onde? O preço está indo forte onde? Né? Se eu ver aqui, procurar em 5 minutos zonas de ataque, se eu tenho alguma zona de ataque aqui em 5 minutos, para que eu possa atacar e retornar. Outra coisa, o preço entregou o ombro, cabeça a ombro? Não, não entregou. Se ele não entregou, ele está demonstrando para a gente que só fez uma correção e pode estar voltando para o seu movimento original. Salinho, o preço pode estar voltando para testar 50% dessa subida? Sim, ele pode estar fazendo isso. Ele está vindo aqui para a zona de briga, aquela zona de briga que a gente já identificou. O que eu tenho aqui nos 5 minutos de interessante? O preço está trabalhando abaixo da região de 611. Possa ser que ele volte, possa ser que ele venha brigar aqui, ó, entre essas duas regiões. Possa ser que ele expanda e vá buscar níveis mais abaixo. Salim, por que você sempre trabalha com 2, 3 possibilidades? Porque é assim que o preço trabalha. A partir do momento que você cria um viés e fala, olha, o preço vai descer aqui, o preço vai vir aqui, você está dizendo para o seu cérebro que aconteça o que acontecer, ele tem que acreditar que ele vai somente aonde você falou. E aí que a galera que está iniciando no mercado perde muito dinheiro no mercado. Galera, zona de briga onde eu posso entrar aqui, ó, pelos 5 minutos é essa região. Eu vou colocar alguns contratos aqui. Dentro do meu operacional, aqui eu já preciso entrar com um pouco mais de peso. Se o mercado chegar aqui, bem, eu espalhei aqui algumas ordens, vou aguardar para ver, mas a intenção é até aumentar um pouco o valor de cada ordem, para pegar em 1 ou 2 trades e fazer essa correção aí e voltar para o positivo. Salim, quando eu estou operando, eu preciso ficar manuseando o gráfico? Sim. Você precisa enxergar direito o que está acontecendo. Senão você vai se perder, você não vai conseguir fazer as operações de uma forma correta, porque você não está conseguindo enxergar para poder analisar. Você só analisa o que você enxerga. Impossível analisar o que você não enxerga. Vamos ver aqui se ele vai fazer um range. Ele fez um movimento interessante. Possa ser que ele negue e retorne. Galera, eu vou apagar esses retângulos aqui. Remover retângulo. Então, sempre que você tiver... Ah, mas se eu apagar ali aquela análise que eu fiz... Gente, o gráfico limpo ele ajuda bastante. A gente marca, identifica as zonas. Se for o caso, você coloca uma linha para você identificar. Bota essa linha colorido. Tá ok? Ó, galera, ele tá com uma força de venda aqui, ó. Bem interessante, tá? O mercado, ele... tá dando falsa sinalização ali de compra, ou a galera que está sendo estopado, porque o pessoal... O que acontece? O preço desceu aqui, ó. Então muita gente estava com ordem aqui esperando ele subir e ir mais lá para cima. Então começa a entrar compra, não é gente comprando, são as compras de stop da galera. E o pessoal que está acreditando na venda continua empurrando contratos. Tá ok? O pessoal já pegou aqui alguns contratos e pagou. Só que eu perdi aqui porque não era para ter colocado 3, tá? Dentro do meu operacional, como eu já tenho 18, eu posso colocar um pouquinho mais aqui. Se ele voltar dali, beleza, maravilha. Se ele voltar dali, beleza, maravilha. Mas já era para eu ter colocado mais contratos aqui embaixo. Tá? Que é para justamente a gente fazer a reversão do valor que está negativo. Notem, quando você entra com mais contratos, você está fazendo o quê? Aumentando o seu risco. Ok? Então, o seu risco está calculado? Se o seu risco não estiver calculado,
você não pode entrar. Tem que estar calculado. E outra, eu calculei o risco, mas ele está indo além. Então você já está próximo do seu stop. Tá ok? O mercado está oscilando bastante. 11 horas. A gente deve estar sofrendo a influência da abertura lá da Bolsa de Nova York. Ok? Risco. O mercado descer liso. Olha o gatilho que eu tenho aqui. Ó. Tá vendo esse gatilho? Se ele perde esse gatilho, ele pode replicar 100% esse gatilho. Tá vendo que ele subiu quase que liso para essa zona aqui, ó. Subiu quase liso. Aquele engateou. Aquele brigou. Aquele deu uma brigou legal aqui, ó. Tá? Subiu, desceu e depois subiu. Então, dentro dessa região de briga, a gente tem aqui oportunidades. Mas o mercado ele pode simplesmente ignorar essa região e descer de vez. Então, tem que ter cuidado com isso aí. Ah, vamos lá. Pagou alguns contratos, mas a gente ainda tem aí uma quantidade de contratos aí que está pendurado. Vou analisar um minuto para entender melhor, identificar algum momento que eu possa entrar aqui. Um minuto não está me entregando momento nenhum agora, tá? Pagou de novo. Galera, tá voltando pro gain, sim ou não? Tá voltando pro gain, sim ou não? Tá? Vou ver. Se o mercado não romper essa região aqui, cara, ele vai cair mais um pouquinho, tá? Ele vai descer um pouco mais. O que a gente teria que fazer aqui, ó? Não são 18 contratos? Se eu quiser continuar no gain, eu boto 15 só de venda aqui, ó, nessa região. Nessa região. Ó, ele foi antes de mim. Deixa eu fazer venda ESC aqui. Ele já, se voltar ali pagar. Não acredito que ele tende a subir não, tá? A gente está tendo aí stops e tal. A galera que está no scalp mesmo aguardando a recuperação também. Não é só o Salim que trabalha com esse tipo de recuperação no mercado. Certamente que não. Vamos avaliar. Se ele perder esse candle positivo, ele vai vir um pouco mais forte para baixo, tá, galera? É importante estar antenado e ligado nisso aí. O mercado está volátil. O mercado está volátil. Vamos entender o que ele vai fazer. Eu vou por 5 minutos porque ele me entrega regiões mais nítidas de atuação do preço. Pagou. Está subindo. Fiz a recuperação do preço? Fiz. Ok? O que eu faço agora? Hora de sair do mercado. Já passou um calorzinho. Deixa a emoção de lado. Quando você sai do mercado, você fala, nossa, missão cumprida. Ok? E aí, vida que segue. Né? Vai para a praia, vai trabalhar com outra coisa, vai estudar um pouquinho mais. Galera, percebam, ó, falso movimento de compra desce, falso movimento de compra desce. As quedas, elas são mais agressivas e vocês vão sempre perceber que nas quedas o mercado ele vai fazer um falso movimento de compra, vai enganar a galera, ó. Olha essa galera toda aqui que viu esse movimento que está comprado aqui, ó. Tá começando a sofrer calor desde aqui dessa região. Aí ele faz que vai voltar, a galera acredita, ele desce um pouco mais e leva um pouco mais do dinheiro do cara. É assim, cara. É típico da venda. Isso é típico de quem está comprado e não sabe o que fazer, porque não conhece as zonas de ataque, não entende o nosso método, não desenvolveu um método próprio para poder se blindar, para poder se defender, não tem contrato suficiente para fazer a contrapartida. As pessoas falam assim, dá para operar com um contrato, dá para operar com 2 contratos, dá para operar com 3 contratos. É diferente. Isso é algo que eu vou mostrar em outro momento para vocês, que para operar com 1 contrato, 2 contratos, 3 contratos, ou com contratos fixos, eu quero trabalhar com a mão fixa, sempre entrar com 1, sempre entrar com 2, sempre entrar com 3. Dá para operar? Dá. Você precisa fazer muito menos scalps, de repente 1 ou 2, né? E toda vez que você tiver uma perda, a sua recuperação é um pouco mais demorada, porque você não tem contratos suficientes para fazer uma contrapartida numa região de briga. É sempre assim que funciona. E o cálculo, mas aí então é só eu ter mais contratos e então para mim eu fico tranquilo? Não. Não adianta você ter mais contratos e não saber qual é a métrica. Você precisa entender a métrica. Ok, galera? Pessoal, deixa eu tirar o chart trade aqui. Chart trade, exibir ordens executadas.
Então vamos lá. Veja o que eu falei para vocês. Falso movimento de compra e o mercado desce. Tá ok? Se ele descer aqui, ó, ele pode vir bem forte aqui para baixo, aqui, fazer um candle gigante aqui embaixo. Tá? Se ele descer. Ele ainda está ali, ó, tá segurando na média de 20. Tá segurando na média de 20. Está retornando ali. E stop posição. Vou finalizar aqui com vocês. Pegou mais algumas ordens. Vamos lá. Olha o que o mercado está entregando. Eu estou achando bacana isso. Deixa eu retornar aqui um pouquinho mais com vocês. Só para mostrar para vocês o seguinte. Nessa zona de briga, lembra que eu tinha falado com vocês ali, lá atrás, que eu podia ter atacado lá e eu coloquei poucos contratos. Porque eu não utilizei exatamente dentro da minha métrica que eu costumo utilizar. Só estou utilizando aqui de forma institucional para que vocês enxerguem onde a gente pode atuar, onde não pode atuar e o que dá para a gente fazer. Eu vou fazer uma atuação aqui. Nessa região de briga. Para que a gente possa dar uma melhorada naquele resultado do trade ali. Show de bola. Vamos agora aguardar. O preço está retornando no fundo, é zona de briga, ele vai oscilar bastante aqui. Eu agora vou aguardar. Eu tenho duas zonas. Eu vou diminuir aqui porque esse scalp era para um ponto. Então vou colocar aqui exatamente nesse ponto, para que a gente já possa pegar ali. Tá vindo um pouco mais. Nossa, Salim, e agora? O preço desceu. Você entrou para mostrar algo para a gente. Agora o preço está andando negativo. Eu tenho até essa zona aqui para fazer recuperação e eu tenho contratos para fazer essa recuperação. Vou colocar aqui para um ponto. Vou colocar uma quantidade de contratos que eu posso trabalhar aqui dentro da minha métrica, ok? Voltou. Se ele voltar ali, eu finalizo. Ali eu já finalizo. Ok, pronto. Era isso que eu queria mostrar para vocês. Vou voltar lá para o meu relatório. Então vamos lá, galera. Aí a gente vai e faz um scalp satisfatório. Esse scalp está dentro da minha métrica. Esses outros scalps eu fiz fora da minha métrica para poder mostrar para vocês. Para demonstrar que funciona. A diferença seria a quantidade de contratos. E aí vocês vão entender o que eu falei antes. Existe uma métrica. Nossa, eu atuei fora da métrica. Valeu a pena? Não sair negativo. Não sair negativo no total, tá? Aqui com 105 contratos e 180, você ainda sai negativo. Se você pagar aí cerca de R$4 por contrato, a gente teve R$400 aqui de custo, com 180 de ganho. Ok? Aí aqui eu já tenho custo de R$4 por contrato, vai para quase R$500 de custo, e aí eu tenho 1.800 de ganho. Valeu a pena? Super valeu a pena. Pagou esses outros aqui também? Super pagou. Esses aqui também já estavam pagos. Tá? As corretoras ela têm valores, né? Para você operar cada contrato. O contrato do dólar é um pouco mais caro do que o contrato do índice. Ok? Sendo que, quando você opera vários contratos, você também tem descontos nessas taxas. Às vezes você opera até com taxa zero. Tá? Então, assim, o nosso institucional, aqui nesse momento, ele está te mostrando o operacional. Essa parte de custos de cada contrato, a gente vê depois. Só que, dentro do método, você sempre vai saber como atuar para que você ganhe dinheiro, você pague as taxas, para que você pague o imposto sobre as operações que é pago no final do mês e para que sobre dinheiro para você. Tá bom, galera? Então era isso que eu tinha para vocês, era isso que eu tinha para hoje. Bem, se você assistiu até aqui e você gostou do conteúdo que nós colocamos, deixe o seu like, se inscreva no canal, ajude a gente a crescer o nosso canal para engajar cada vez mais pessoas. Isso nos motiva a fazer novos vídeos e a lançar para vocês conteúdos exclusivos para que vocês possam cada vez mais aumentar a assertividade de vocês no mercado, no mini dólar e no day trade. Eu sou apaixonado pelo que faço, sou apaixonado pelo day trade e quero ajudar pessoas que são também apaixonadas por esse mercado.
Muito obrigado por acompanhar até aqui. Do fundo do coração de Salim Salomão, que Deus te abençoe.